Vejamos um exemplo, que é o exemplo 1, a área do setor circular com mudança para coordenadas polares. Geometricamente, nós temos esses elementos num sistema de coordenadas cartesianas x e y. A transformação vai ser x igual a r cosseno θ, y igual a r seno θ, que transforma a região S, descrita em coordenadas polares, para a região R, descrita em coordenadas cartesianas. Então, aplicando o teorema da mudança de variáveis para integrais, nós temos que a dupla integral na região R de f de xy dx dy é igual à dupla integral na região S de f de x de r θ e y de r θ, o módulo do jacobiano de xy em relação a r θ, dr dθ. Então, a área vai ser calculada da seguinte forma. A dupla integral na região R de dx dy vai ser a dupla integral na região R de r dr dθ. Observe aí o R, que é o jacobiano em módulo. Um detalhe interessante é que o desenho da região em coordenadas polares rθ não há necessidade de fazê-lo. Então, o que nós podemos utilizar? O próprio diagrama cartesiano. Então, nós temos aí o R, que vai de 0 até A, e temos aí o θ, que vai de 0 até α. Isso facilita muito as nossas aplicações. Então, isso vai ser desenvolvido pela dupla integral, de 0 a α, de 0 a A, r dr dθ. A integral mais interna está em vermelho e a mais externa está em preto. Essa integral nós já vimos várias vezes. Ela pode ser decomposta em duas integrais simples e fazemos o seu produto. Aplicando o teorema fundamental, temos essas expressões, que vai resultar nesta fórmula aqui, que é uma fórmula que nós já obtivemos. A área, então, é igual a α sobre 2a ao quadrado. Exemplo 2. Utilize uma mudança de variáveis apropriada para calcular a dupla integral na região R da função x mais y e a x2 menos y2 dA, onde R é o retângulo delimitado pelas retas x menos y igual a 0, x menos y igual a 2, x mais y igual a 0 e x mais y é igual a 3. Podemos utilizar o GeoGebra para determinar essas quatro funções. A figura ao lado mostra a região de integração, região R. Observando essa figura, vemos que, para calcular a integral diretamente usando as variáveis x e y, necessitamos fazer uma soma de integrais. Além disso, analisando a função f de xy é igual a x mais y multiplicado por e elevado a x2 menos y2, verifica-se a necessidade de uma mudança de variáveis para resolver a integral. Faz-se uma mudança de variáveis adequada, utilizando u é igual a x mais y e v é igual a x menos y. E a região R, x mais y igual a 0, x mais y igual a 3, x menos y igual a 0, x menos y é igual a 2, é transformada na região S. U é igual a 0, U é igual a 3, V é igual a 0 e V é igual a 2. A região S no plano UV é dada por esta figura. Observe que na horizontal temos o eixo U e na vertical o eixo V. Resultou num retângulo de base 3 e altura 2, visto em azul. Precisamos agora do jacobiano de xy em relação ao UV. Vamos chamá-lo de J. Então, o jacobiano de xy com relação ao UV é, vamos acompanhar as derivadas, a derivada parcial de x com relação a u, a derivada parcial de x com relação a v, a derivada parcial de y com relação a u, a derivada parcial de y com relação a v. Dado que o u é x mais y e o v é x menos y, some as duas equações. U mais v, 2x. Então, o x é u mais v sobre 2. Subtrai as duas equações. U menos v
é 2y. Então, o y é u menos v sobre 2. Assim, um resuminho é que x é u mais v sobre 2 e y é u menos v sobre 2. Então, o jacobiano, que estamos chamando de j, é o jacobiano de xy com relação ao v. É calculado por esse determinante de ordem 2. Podemos aplicar no cálculo determinante o produto incluso, uma vez que ele é de ordem 2, que vai resultar em menos 1/4, que vai resultar em meio. Negativo. Aplicando o teorema de mudança de variáveis para integrais duplas, teremos que a dupla integral na região R de f de xy dA é igual à dupla integral na região S de f de uv jacobiano em módulo du dv. A função f de x e y é igual a x mais y vezes e a x2 menos y2. Fazendo a substituição de x e de y, ou, utilizando a transformação inversa, u é igual a x mais y e v é igual a x mais y, concluímos que o f de uv é igual a u vezes e a uv. Então, a dupla integral na região S da nossa função f de uv vezes o jacobiano du dv é dado pela dupla integral naquela região azul ao lado, na figura ao lado. Nessa região azul que nós recopiamos, o u vai de 0 a 3 e o v vai de 0 a 2. É um retângulo. Então, nós temos a dupla integral de 0 a 3, de 0 a 2, de u vezes e a uv, o módulo do jacobiano, que é o módulo de meio, dv du, que vai ser igual a meio da integral de 0 a 3, da integral de 0 a 2, de u e a uv, dv du. Colocamos o meio em evidência nessas duas integrais iteradas. Considerando que o a vai ser o uv, então nós teremos que o diferencial de a é u vezes o diferencial de v. Ou seja, o dv é o dA sobre u. É uma substituição que nós vamos fazer agora. Então, nós teremos que é meio da integral de 0 a 3, da integral de u e a sobre u, dA du, que é 1/2 da integral de 0 a 3, da integral de e a dA du, que é meio da integral de 0 a 3, agora voltando para a original u e v. É o e elevado ao v de 0 a 2, é o teorema fundamental. du, que vai dar meio da integral de 0 a 3 de e a 2u, é no extremo de cima, menos o 1, que é no extremo de baixo, du, que vai dar meio de e a 2u sobre 2, menos u de 0 a 3, aplicando o teorema fundamental de novo, que vai dar 1/4 de e a sexta menos 7. Exemplo 3. Utilize uma mudança de variáveis apropriada para calcular a dupla integral na região R de x² dA, onde R é a região limitada pela elipse 9x² mais 4y² igual a 36. Nesse exemplo, vamos apresentar a utilização de duas transformações sucessivas para o cálculo da integral. A figura abaixo mostra a região de integração, região R, no plano XY. Ela foi desenvolvida no GeoGebra. Inicialmente, vamos transformar a região R em um círculo com centro na origem. A mudança de variáveis sugeridas é x igual a 2i, 2u e y igual a 3v. Assim, 9x² mais 4y² igual a 36, que é a elipse, se transformará fazendo a substituição de x e y nessa equação, que resultará nessa equação, que resultará nesta equação. Temos, então, uma circunferência de raio 1. Na realidade, nós temos um círculo de raio 1, centrada na origem do plano UV. Então, na horizontal, temos o eixo U, na vertical, o eixo V, e aí o círculo azul de raio 1. A equação está ao lado, U2 mais V2 igual a 1, que é a equação da borda, é a circunferência. Precisamos agora do jacobiano de xy em relação ao v.
Vamos chamá-lo de J. Assim, o jacobiano de xy em relação ao v é calculado por esse determinante com essas 4 derivadas parciais. Vamos confirmar. A derivada de x com relação a u, a derivada de x com relação a v, a derivada de y com relação a u, a derivada de y com relação a v. Dado que o x é o 2u e o y é o 2v, vamos substituir no lugar das derivadas. Então, nós teremos 2, 0, 0, 3. Utilizando a regra do produto incluso para um determinante de ordem 2, concluímos que ele vai dar 6. Então, a dupla integral na região R de f de xy a f pequena dA é igual à dupla integral na região S de f de uv vezes o módulo do jacobiano du dv. A função f de xy é x2. Vamos passá-la, então, para coordenadas uv. Então, f de uv vai ser 4u ao quadrado. Basta substituir o x, que é igual a 2u, no lugar do x. A dupla integral na região S de f de uv vezes o jacobiano vezes du dv, o jacobiano em módulo, é a dupla integral na região S, então, de 4u2, o módulo de 6 du dv, que vai ser igual a 24, a dupla integral na região S de u ao quadrado du dv. 4 vezes 6, 24, foi colocado em evidência. Podemos agora resolver a integral acima com o auxílio das coordenadas polares. É a nossa segunda mudança de coordenadas. Então, nós temos que o u é o r cosseno θ e o v é o r seno θ. Portanto, 24, a dupla integral na região S de u2 du dv é calculado como 24 vezes a integral de 0 a 2π naquele círculo azul. 0 a 2π perfazendo toda a volta do ângulo θ. E de 0 a 1 perfazendo todo o raio r', de 0 a 1. Então vai dar r ao quadrado cosseno ao quadrado de θ, r dr dθ. Já vimos essa fórmula. É mudança de variáveis também, óbvio, que é igual a 24, a integral de 0 a 2π, a integral de 0 a 1, de r ao cubo cosseno ao quadrado θ, dr dθ, que vai dar 24, a integral de 0 a 2π, fazendo a integral de dentro primeiro. E a integral de dentro, a primitiva é r à quarta sobre 4, que vai de 0 a 1, cosseno ao quadrado θ, dθ, aplicando o teorema fundamental, que vai dar 6, eu estou passando aquele 4 para fora, 24 por 4 dá 6. A integral de 0 a 2π, cosseno ao quadrado θ, dθ. Integrando o cosseno ao quadrado θ, nós temos θ sobre 2 é a primitiva, mais seno de 2θ sobre 4, de 0 a 2π. Aplicando de novo o teorema fundamental, encontraremos 6π.